Graça e paz, irmãos, de novo. Olha eu aqui. Glória a Deus. É uma responsabilidade tanto, gente, a gente ministrar. Mas é sempre para a honra e glória do Senhor, amém? Que o nome de Deus seja glorificado. O tema de hoje ele é muito interessante. O Senhor ele me levou para vários lugares a refletir em várias situações, amém? O tema de hoje é um pecado que não é pecado, amém? Nós vamos entender. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 14. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, você que está aí na sua casa também, tire esse momento com o Senhor, abra a sua Bíblia, medite junto conosco na palavra, a partir do versículo 16, Lucas 14, capítulo 14, versículo 16. Amém? Que diz assim: Então, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: Comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: Acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: Vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Amém? Glória a Deus, né? Um pecado que não é pecado. Aí eu pesquisei o significado de 2 palavras, né? Uma palavra citada nesses versículos, que é desculpa. Desculpa significa clemência por falta comedida. Perdão. Ou razão ou motivo alegado por alguém para desculpar a si mesmo ou outro. Justificativa. Então, você vê que está falando justamente de dar uma desculpa como uma justificativa. E a segunda palavra é prioridade. Prioridade significa condição do que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. Vamos agora para Colossenses 3, versículo 1. Vamos hoje caçar na Bíblia, amém? Colossenses 3, versículo 1, que diz assim: Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seus interesses nas coisas do que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Amém? E a gente fala justamente disso, né? Desculpa e prioridade. São temas muito importantes, né? Prioridade, porque são coisas que a gente coloca como objetivo, como meta. Prioridade é aquilo que a gente faz ter tempo, que a gente arruma, dá um jeito. E a desculpa é tudo aquilo que a gente coloca como empecilho para não estar, para não fazer, para não participar, para não ir. E tudo isso é muito triste, né? E eu coloquei assim: precisamos falar sobre prioridade. E aí surgiu uma pergunta: por que Jesus morreu na cruz por nós? E eu respondi a mim mesma Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida.
Aí a gente vai relembrar, né, esse momento de sacrifício e a gente vai lá em Isaías 53, versículo 5, a partir do 5. Isaías 53, a partir do versículo 5, que diz assim: porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por conta das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto e como uma ovelha quando cortam sua lã. Amém? Então, não foi um processo muito fácil. A gente sabe que Jesus ele foi enviado pelo Pai, ele nasceu, foi criança, né, foi adolescente, um jovem, e ele foi enviado com um propósito, né? Outro motivo pelo qual Jesus morreu na cruz por nós está em João 3,16, amém? João 3,16, que é um lindo versículo que diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Olha só que lindo, gente. Então foi por estes motivos, por esse motivo especificamente, que Jesus morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou, ele foi... As pessoas duvidaram dele, as pessoas o julgaram, as pessoas diziam que ele não era o Filho de Deus, as pessoas duvidavam de suas palavras, os sacerdotes se sentiam amedrontados pelos seus ensinamentos e assim por diante, né? Então a gente entende que foi por conta do sacrifício de Jesus que hoje nós temos livre acesso ao Pai, ao nosso Deus. Hoje nós podemos chamar ele de Abba Pai, justamente pelo sacrifício que Jesus fez por nós. O pecado ele nos separou de Deus e através do sacrifício de Jesus nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. E é bom que a gente entenda isso, por quê? Hoje nós temos livre acesso ao banquete que Deus nos oferece. Hoje nós temos livre acesso às bênçãos, às promessas, aos milagres, à graça, à sabedoria, ao direcionamento. Literalmente é uma nova vida. E às vezes a gente não dá certo valor a isso. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos essa nova vida e a gente vai meditar em 2 Coríntios 5:17. Que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então nós, quando aceitamos a Cristo, tomamos posse dessa nova criatura. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus interesses, nem as minhas vontades, nem aquilo que eu tinha como prioridade. Não é mais o que a Laura tinha como prioridade. Hoje eu entendo que eu recebo essa nova vida por meio de Cristo, que se sacrificou por mim. Ele morreu no meu lugar, ele levou as minhas dores, ele pagou o preço pelos meus pecados. Por conta dele, eu tenho livre acesso ao Pai e livre acesso às grandes coisas que Deus quer fazer na minha vida, na minha e na sua vida, amém? Nós temos esse privilégio. Isso inclui exatamente o que eu falei. Quando nós tomamos posse dessa nova vida, isso inclui novas prioridades, uma nova mentalidade, ter o caráter de Cristo, se parecer com Cristo, ansiar por sentir a presença de Deus no nosso dia a dia e ter a certeza e convicção de que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para engrandecer o nome de Deus, que reflita quem Deus é na nossa vida, quem o Senhor é nas nossas vidas. A gente vai para Mateus 5:33, que fala sobre
essas novas prioridades. Mateus 5, 33, que diz assim. Mateus 5, 33? Mateus 6, 33. Gente, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Por isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Amém? Então, trata justamente isso. Um pecado que não é pecado, né? A gente ter os nossos sonhos, os nossos objetivos, nós queremos ir e fazer, e se realizar e viver, mas tudo isso não pode estar tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Então, quando nós tomamos posse dessa nova vida, nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós tomamos posse também dessa nova mentalidade, dessas novas prioridades. Mas o que realmente tem sido prioridade em nossas vidas? Uma vez não. Esses dias a gente tem feito o propósito, ano da realização, com a pastora Michele, que tem sido uma bênção. Quem não fez, faça. Gente, está muito bom. E aí a gente falou sobre justamente não perder tempo. Às vezes a gente tem o nosso dia, a gente programa o nosso dia, mas às vezes a gente acaba um dia com aquela sensação de, nossa, o dia podia ter mais de 24 horas. Todos nós, com certeza, já falamos isso. Nossa, como eu queria ter mais tempo. Como eu queria ter mais tempo para fazer isso, para ir naquele lugar, para fazer tal coisa. Como eu queria ter mais tempo com Deus. Como eu queria ter mais intimidade. Como eu queria ter mais tempo para os filhos, para a família. A gente sempre anseia por mais de 24 horas para ver se a gente consegue dar conta de tudo. Mas aí entra justamente a prioridade. A gente coloca como prioridade, a gente precisa entender isso. Eu vou dormir, quando eu acordar, eu vou ter 24 horas. Nem isso, né? A gente dá meia-noite, a gente dorme até umas 5, 6 da manhã, e dali, pauleira, né? Todo mundo sabe. Quem trabalha, correria. Quem está em casa também correria, porque serviço tem todo dia. Você vai, você faz uma coisa, faz outra, e precisa ir naquele lugar, né? A gente sempre assume compromissos. E o dia não precisa ter mais de 24 horas para a gente colocar Deus como prioridade, para a gente colocar outras coisas que são realmente importantes na nossa vida. A pastora Michele, ela tratou de tempo, porque é uma coisa que às vezes a gente vai dormir sentindo que tem a garantia desse tempo. Amanhã eu tenho certeza que eu vou acordar. E a gente não tem essa certeza. O amanhã, ele pertence a Deus. Só Deus sabe se eu e você nós vamos acordar amanhã, se nós vamos estar respirando. Só Ele sabe se nós vamos estar com saúde. Só Ele sabe se vamos estar conscientes. Só Ele sabe se vamos ter ao nosso lado a nossa família, as pessoas que nós amamos. Então, o tempo é incerto. A gente acha que tem todo o tempo do mundo, mas daqui a pouco Deus pode chamar o nosso nome e falar: Núbia, vem para cá. E aí foi. E não é para a gente terminar o nosso tempo na Terra e ficar com aquela sensação de eu podia ter feito mais, eu podia ter falado que amo mais, eu podia ter tirado mais tempo com Deus, eu podia ter investido no meu tempo com Deus, eu poderia ter falado que amo aquela pessoa, eu poderia ter resolvido aquela briga. Nossa, eu tive tanto tempo para liberar perdão, para pedir perdão para as pessoas que eu sei que eu precisava pedir perdão. Nossa, nós tivemos muito tempo. Nós temos muito tempo. Mas a gente não sabe o que é prioridade nas nossas vidas. Tomar posse dessa nova vida com Deus e o fato de que nós temos livre acesso a esse banquete precisa nos trazer, nos alertar sobre isso. Não é pecado nós ansiarmos as coisas, não é pecado nós, queremos realizar, termos posses, termos dinheiro, nós almejarmos um trabalho melhor, falar, 16 línguas, viajar por 40 países. Não é errado. Só que isso não pode ser a única prioridade da sua vida. E isso não pode nunca tomar o lugar de Deus. Nós achamos, nossa, é tão difícil as coisas tomarem o lugar de Deus, mas não é não.
Às vezes a gente deixa um problema tomar conta dos nossos pensamentos o dia inteiro. A gente não tira um momento para agradecer, a gente não ora 5 minutos, porque o dia inteiro, desde que a gente acorda, a gente pensa no problema. E é tão difícil as coisas tomarem o lugar de Deus. Tem certeza? Se a gente não tem colocado um relacionamento acima de Deus, se às vezes um celular não tem se tornado nossa prioridade, às vezes 24 horas por dia, você acordou, você já vê se tem mensagem no celular, você passa o dia inteiro olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, olhando o TikTok, né, olhando milhões de redes sociais aí, a gente não tira um tempo para Deus, não tira 5 minutos para Deus, não tira 5 minutos para mandar uma mensagem para uma pessoa que a gente ama, para perguntar se a pessoa está bem, se está tudo certo, se ela precisa de alguma coisa. Prioridade, gente. Prioridades a gente acha que é muito difícil a gente oscilar, mas não é não. As coisas, elas facilmente tomam o nosso tempo se nós não tivermos sabedoria, se nós não estivermos atentos. Vamos meditar em Colossenses 3. Mais uma vez. Mas a partir do versículo 3, que diz assim: porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Vamos para o versículo 8. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Então você vê que nós tomamos posse dessa nova prioridade. Essa nova mentalidade que coloca o Senhor no centro de todas as coisas. A gente precisa estar atento se as nossas prioridades não têm se tornado justamente uma idolatria. Eu quero um emprego melhor, mas a sua cabeça vive nisso e está acima de Deus. Você não ora, você não jejua, você não busca Deus, mas você quer um emprego melhor. E vai ser às custas da sua força. Vai ser do seu jeito, vai ser no seu tempo. Quando a gente entende quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, nós sabemos que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós entendemos o que é uma vida sem Deus, nós entendemos o que é uma vida sem Cristo, sem o amor de Cristo, sem o direcionamento dele, sem a graça e a paz que vem dele, sem a sabedoria que vem do céu sobre nós. Nós temos uma noção de que é uma vida sem Deus. E agora que nós tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, nós assumimos a posição diante daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Então, Ele deve ser o centro de todas as coisas. A nossa prioridade tem que ser sempre, sempre Deus. Vamos meditar em Jó 14. Jó 14, versículo 1 e 2. Oh, glória. Que diz assim: todos nós somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha,
como uma sombra. Ele passa e desaparece. Você vê que a própria palavra diz isso, né? Nós somos fracos. A nossa vida é curta e muito agitada. Então a gente tem que tomar cuidado com essa agitação. Nós precisamos estar atentos a essa agitação, porque nós queremos muito, nós temos, o ano de 2022 está aí, gente, está só no começo. Nós temos sonhos, prioridades, nós escrevemos o que nós temos como meta, né? Eu acho que todos, não sei se todos vocês fizeram isso, mas colocaram algo que querem viver no ano de 2022. Mas Deus tem que ser o começo, o meio e fim de todas as coisas. Deus tem que ser glorificado antes de nós vivermos o milagre. Durante o milagre, o tempo todo, nós devemos engrandecer a Deus. E no final de tudo, nós vencemos, nós recebemos a vitória, nós estamos vivendo o milagre, e a Ele toda a honra e toda a glória. E assim nós devemos viver todos os dias das nossas vidas. O que nós precisamos avaliar é o que tem sido verdadeira prioridade em nossas vidas. Precisamos colocar Deus onde Ele tem que estar. Porque aquilo que é importante para nós, nós organizamos o tempo, nós usamos aquele tempo que poderíamos estar fazendo outra coisa. Às vezes, por exemplo, você fala assim, eu queria ter mais tempo com Deus. Mas aí, sei lá, um dia de folga, em vez de você tirar 1 hora para Deus, você dorme o dia todo. Não que seja errado, gente, descansar, jamais. A gente tem que descansar. A gente tem que dormir. A gente tem que tirar um dia para nós. Mas eu estou falando de 1 hora para Deus, ou nem isso. Eu sei, você se conhece diante de Deus. Vamos lá para Salmos 34? Não. Eita, nós. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 diz assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Então, assim, nós somos conscientes do que nos atrapalha, do que nos impede. Nós somos conscientes daquilo que temos colocado no lugar de Deus. Nós sabemos a verdade. E o Senhor também sabe a verdade. Não é errado num dia de descanso você querer descansar, no dia que você for viajar, você querer só aproveitar. Não é errado você conquistar posses. Nós lemos lá em Lucas, né, que cada um tinha uma desculpa diferente. É porque eu comprei um sítio, então não vai dar para ir. É porque eu casei. É errado casar? Não é errado casar, gente, pelo amor de Deus, né? Que tenhamos um relacionamento aí abençoado. Mas o relacionamento não pode tomar o lugar de Deus. O relacionamento não pode ser a prioridade nos nossos dias, né? É errado a gente ter posses. Ele comprou um sítio, que bênção, glória a Deus, mas só por causa disso a gente não vai aproveitar desse grande banquete, fazer parte dessa festa. Imagine o que não aconteceu lá de bom, de abençoado, né? Eu não estou nem falando da comida, mas do clima, da alegria, das pessoas, de compartilhar histórias, tantas coisas reservadas para aquelas pessoas que rejeitaram. Mas eu tenho outra coisa para fazer. Mas eu não tenho tempo. Mas, nossa, são tantas coisas para fazer num dia. Eu precisava de mais 24 horas, porque aí sim eu teria tempo com Deus. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. O Senhor, Ele precisa ser tudo na nossa vida. Ele que nos deu tudo. Para a glória de Deus, nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos deste amor, dessa graça. Nós estávamos perdidos e hoje nós temos propósito, nós temos objetivo, nós sabemos que não é mais sobre nós, é sobre Ele, é por isso que a gente continua. Por isso Ele tem que ser tudo nas nossas vidas. E se Ele não é, então, aí sim é pecado. Aí sim. Mas eu tenho uma prioridade, eu tenho um sonho. Tudo bem, tenha uma prioridade, tenha um sonho. Mas nada daquilo que a gente anseia, que a gente deseja, que a gente quer, deve tomar o lugar de Deus. Até porque eu pesquisei o significado de 2 palavras: querer e precisar. Querer significa ter o desejo ou intenção de. Desejar estar em determinada situação, posição ou estado. Precisar significa ter a necessidade,
carecer, necessitar. Deus não é uma coisa que a gente quer de vez em quando. Deus é uma coisa que a gente precisa todos os dias. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos vestir e nos revestir da armadura de Deus, nós precisamos consagrar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos ao Senhor. Nós precisamos de Deus. Sem Ele, nada disso existiria. Imagine se a gente colocar Deus lá no cantinho esquecido e outras coisas ficarem como prioridade, a gente idolatrar posses, idolatrar pessoas, idolatrar relacionamentos. Longe disso, gente, pelo amor de Deus. Existem coisas que precisamos fazer e que ninguém pode fazer por nós. Isso é verdade. Se hoje nós estamos falando de um pecado que não é pecado, que é ter sonhos, querer ter posses, querer melhorar, querer crescer como pessoa, como profissional, né? Não é nada disso é errado. Mas existem coisas que nós precisamos fazer e que ninguém pode fazer por nós. Mudar as prioridades, avaliar a si mesmo. Eu sei da minha vida, não sei da vida de vocês, eu sei da minha realidade. O que tem sido prioridade, o que eu tenho deixado de fazer, o que eu tenho dado desculpa. Existem coisas que ninguém pode fazer por nós e é nós sairmos daqui entendendo que quais são as minhas prioridades, para o que eu tenho dado desculpa. Às vezes nós talvez a gente saia daqui justamente com uma desculpa para a gente não mudar. Com uma desculpa porque eu não tenho tempo com Deus por causa disso, daquilo. Eu não faço tal coisa por causa disso, daquilo. Às vezes a gente já vai sair daqui com as respostas prontas, as desculpas prontas. E é algo que a gente precisa ser liberto todos os dias. Vamos para Hebreus 10, 38. Senti falta da trilha sonora do Leandro. Hebreus 10. Versículo 38, amém? Que diz assim: E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. Porque eu coloquei assim, existem coisas que precisamos fazer que ninguém pode fazer por nós. E Deus não quer mais que a gente dê desculpa para não desfrutar do grande banquete que Deus tem colocado todos os dias diante de nós. Aquelas pessoas, elas rejeitaram aquele banquete e uma coisa que Deus colocou no meu coração foi: se você não quer, então eu vou chamar quem quer. Todos os dias nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio, porque nós conhecemos quem Deus é, nós conhecemos a Cristo. Todos os dias nós temos a oportunidade de orar e desfrutar desse banquete. Às vezes a gente espera grandes coisas, mas às vezes o banquete que a gente tem é um momento com Deus, onde a gente senta e sente a paz que excede todo entendimento. E o Senhor, Ele, sonda o nosso coração e derrama alegria. E aquele momento, nossa, é como uma eternidade com Deus. Valeu para sempre, para muitos momentos. A gente também vai meditar em Lucas 14, 15. Lucas 14, 15 diz assim: Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: Felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então você vê justamente, nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio, e ele fala justamente: felizes são os que irão assentar-se à mesa do reino de Deus. E nós temos esse privilégio, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso ao banquete que o Senhor tem para nos dar todos os dias, o renovo, a restauração, a sabedoria, o discernimento. Talvez você seja aquela pessoa que esteja pedindo, eu falo por mim,
Sabedoria para, sabe, gerir o tempo, para se organizar. Porque é verdade. Se a gente não tomar cuidado, a gente deixa com que outras coisas tomem o lugar de Deus. E se eu sei que eu sou uma pessoa que se perde, que às vezes se perde nas prioridades, se perde no tempo, sabe, faz mais uma coisa do que faz outra, e às vezes eu necessito de sabedoria, é uma coisa que eu vou pedir a Deus. Deus, eu preciso de sabedoria para me organizar, para organizar as minhas prioridades. Eu não quero deixar de desfrutar da minha família, também não quero deixar de desfrutar de um tempo com Deus. Às vezes a gente vai ser daquele gente que precisa, sei lá, um dia ou outro deixar o serviço de casa de lado um pouquinho e passar um tempo com a família. Às vezes a gente vai deixar o serviço de lado um pouquinho para a gente tirar um tempo para nós, para a gente se cuidar, para a gente tirar um tempo com nós mesmos. A gente precisa dessa sabedoria para gerir o nosso tempo. Não é pecado a gente tirar um tempo para nós, não é pecado a gente tirar um tempo com a família, não é pecado a gente tirar um tempo com o cônjuge, não é pecado a gente querer conquistar, querer sair, querer fazer. Nada disso é pecado. É pecado a partir do momento em que todas essas coisas tomam o lugar de Deus e viram uma idolatria. Ah, eu preciso fazer. Ah, mas se eu não fizer... Ah, mas como se essa fosse a única coisa das nossas vidas. Acho que foi em Mateus 3. Mateus 3, versículo 8. Mateus 3, versículo 8 diz assim: façam coisas que mostram que vocês se arrependeram de seus pecados. É justamente a gente entender realmente se nós temos colocado as coisas no lugar de Deus. E quando ele fala para mostrar ações que mostrem o nosso arrependimento, é se a gente saiu daqui realmente consciente. Se a gente saiu daqui realmente e avaliou as nossas prioridades, olha, Deus, me perdoa porque eu não tenho colocado o Senhor no lugar que o Senhor tem que estar, e eu tenho deixado outras coisas tomarem o meu tempo contigo, tomarem o meu tempo com você, sabe, eu tenho deixado com que os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos sejam maiores daquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, precisamos estar atentos para que Deus seja engrandecido em tudo o que vivermos, porque Ele é tudo. Aí a gente vai meditar em mais 3 versículos, que está em Provérbios 11, 4. Que eu perdi Provérbios. Aleluia. Provérbios 11. Aleluia. Provérbios 11, versículo 4 diz assim: no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Às vezes a gente coloca as posses e aquilo que a gente quer conquistar como se fosse tudo. Mas a própria palavra de Deus diz que no dia do julgamento, as riquezas não vão adiantar nada. Então, que a gente não fique perturbado em querer conquistar tudo, conquistar o mundo, como se isso fosse tudo na nossa vida, porque não é. Vamos em Provérbios agora 9, a partir do versículo 10, que diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. E se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá com as consequências. Então, nós vemos a graça de buscarmos por sabedoria. Né? Fala justamente sobre nós temos uma vida mais longa, a sabedoria para a gente se organizar, a sabedoria para a gente colocar Deus onde Ele tem que estar, né? Para nós sermos conscientes daquilo que nós sabemos que tem tomado o nosso tempo, tem tomado o lugar de Deus, e a sabedoria para a gente organizar as prioridades, sem que nada coma o tempo um do outro. Agora, para finalizar, a gente vai em Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. A partir do versículo 2, que diz assim. Eu vou falar alguns versículos. O versículo 2 diz assim:
Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então, se às vezes a gente está nessa ânsia por querer posses, querer viver muitas coisas, eu não sei qual é o seu auge do sucesso, não sei o que você tem almejado como sucesso, mas os ensinamentos do Senhor, eles nos dão uma vida longa e cheia de sucesso. E a gente não está nem falando de bens materiais, né? Eu não incluo muito os bens materiais. É sucesso em todas as áreas da vida. É a gente ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Aí a gente vai para o versículo 5, que diz assim, ainda no capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, né? Não se apoie naquilo que a gente acha que é prioridade. Não se apoie naquilo que a gente acha que é certo, que é errado. Se a gente tem a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige, então, se a gente precisa ter alguma certeza, a gente vai buscar em Deus. Deus me mostra o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho colocado como prioridade. Me perdoa por não pedir discernimento, não pedir sabedoria, não pedir, direcionamento sobre aquilo que eu preciso fazer para que nada tome o lugar um do outro e principalmente não tome o lugar de Deus. O versículo 6, ele diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, Deus em todas as coisas, Deus no começo, no meio e fim de todas as coisas. E se a gente tem dúvida de qual caminho trilhado, o que é prioridade, se eu tenho colocado Deus no lugar certo, a palavra de Deus é justamente o Senhor vai nos mostrar qual é o caminho certo, qual é o lugar que precisamos ir, aquilo que precisamos fazer. O versículo 9 diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Quando eu li esse versículo, eu pensei em adoração. Oferecendo aquilo que a gente tem de melhor. Não é adorar de Deus de vez em quando, não é adorar a Deus se der, não é adorar a Deus, não. Deus é prioridade. Deus é o começo de tudo. Deus, ele tem que estar no centro de todas as coisas. Então, se a gente tem que oferecer o melhor, é sempre a Deus, consagrando tudo ao Senhor. E no versículo 11 e 12 diz assim: filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanima quando ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer o bem. Amém? Então não é para a gente ouvir a palavra de Deus e a gente ficar triste, ou a gente ficar revoltado. Ai, eu sei da minha vida, né? Eu sei que Deus está no centro de todas as coisas. Cuidado que Deus falou que Deus nos deu consciência e inteligência. Então a gente realmente sabe da verdade, mas Deus também. Né? Então não é para a gente ficar revoltado, é para a gente sair daqui, voltemos a sentar e conversar com Deus e reavaliar as nossas prioridades. O que tem sido prioridade na minha vida? O que tem tomado o meu tempo? Será que Deus está realmente no lugar onde Ele precisa estar nas nossas vidas? E não é para a gente ficar revoltado nem chateado, né? Porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então, se ele está falando assim, ó, não é pecado, porque a gente sabe que não é pecado casar, não é pecado a gente querer ter posse, não é pecado a gente ter sonho, não é pecado a gente ter objetivo, não é pecado a gente ter meta. Não é pecado. É pecado a partir do momento em que essas coisas estão acima de mim, que sou o teu Criador, que sou o teu Deus, quem te deu a nova vida e que todos os dias dá livre acesso a um banquete maravilhoso e inigualável. O banquete que Deus ele nos oferece não tem comparação a nada daquilo que a gente quer conquistar, a nem um minuto do nosso tempo que investimos com outra coisa. É incomparável. Então, se nós temos livre acesso a esse banquete, que a gente venha sair daqui sempre reavaliando as nossas prioridades, porque Deus ele tem que ser tudo nas nossas vidas. Não de vez em quando, nem só se a gente precisar. É em todas as situações, amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar para finalizar a palavra, amém? Pastora Dércia, vai dar a bênção apostólica? Glória a Deus. Então vamos orar, amém? Feche os teus olhos neste momento. Você e eu sabemos o que tem sido prioridade em nossas vidas. Você e eu sabemos onde Deus está,
no seu dia a dia, no seu coração, na sua mente. Deus, ele precisa ser engrandecido em tudo, adorado em tudo. Até porque a sabedoria que vem dele para nós nos dá uma vida longa e cheia de sucesso. A própria palavra de Deus está recheada de ensinamentos e promessas. Então nós devemos confiar nele até em tudo que nós queremos conquistar. Pois o Senhor, ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos confiar na história que ele tem para nós. Amém? Senhor Deus eterno Pai, Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Senhor, nós primeiramente te pedimos perdão, Deus, por tudo aquilo que tem tomado o teu lugar. Por tudo aquilo, Senhor, que nós temos colocado como prioridade, Senhor, acima de ti, acima do nosso relacionamento contigo, acima do tempo contigo, acima daquilo que o Senhor nos chamou para ser, acima, Senhor, dos seus sonhos. Às vezes colocamos os nossos sonhos maiores do que aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, como se aquilo fosse tudo que tenhamos para viver. Senhor, nos ensina, Deus, nos ensina a ter sabedoria, Pai, para listar as nossas prioridades. Nos ensina a ter sabedoria, Senhor, para organizarmos o nosso tempo. Senhor, nós não precisamos de mais de 24 horas, mas nós precisamos ter sabedoria em organizar as nossas prioridades, para que nada, Senhor, tome o lugar, Senhor, que é teu, Deus. Existe um lugar, Deus, em nosso coração, em nossa vida, em nosso dia a dia, que somente o Senhor preenche, Pai. E hoje, Senhor, nesta noite, através daquilo que o Senhor nos ensinou, através da tua palavra, nós queremos, nós desejamos, nós necessitamos, ó Deus, te colocar, Deus, no lugar onde o Senhor tem que estar e não mais oscilar, mas ali permanecer, Deus. O nosso coração, a nossa vida e todas as áreas das nossas vidas são tuas, ó Deus. Nós confiamos e nós queremos que o Senhor esteja no centro de todas as coisas, Pai. Nos ensina